Bom dia! Hoje vamos ao segundo dia da minha quaresma de São Miguel. Difícil, né? Eu pensei muito o que falar, mas eu tô vendo que esse propósito já tá mexendo com algumas coisas comigo, porque faz eu parar pra pensar, né? Em algumas situações, em algumas coisas da minha vida que aconteceram, e às vezes até chegar a algumas conclusões, né? Pensei em falar hoje sobre a intimidade, né? Que eu tô tendo com Deus e como foi, né? Ao longo desde o começo, né? Que pra mim tá muito ligado à intensidade. Até todo mundo da minha família, todo mundo que me conhece, fala que eu sou hiperativa. Porque é tudo pra ontem. Tipo, eu tenho pressa de tudo. Eu quero... E meu pai era muito assim. Eu acho que isso... Tenho certeza que eu puxei muito dele. Ele vivia como se, tipo, o mundo fosse acabar amanhã. Como se tudo tem que ser pra agora. Por que você vai deixar pra depois se você pode fazer hoje? Então, vamos tentar resolver agora. Vamos pra tal lugar? Vamos agora. Tipo, eles moravam nos Estados Unidos e quando eu ia pra lá, eu falava, pai, vamos... Era meia-noite, vai. Dava vontade. Vamos no Walmart? Vamos agora. Vamos falar, nossa, mas essa hora, mas é tarde, mas a gente tem que dormir, mas amanhã a gente trabalha. Ele era muito disponível, assim. E resolvia tudo. Tipo, não tinha nada pra ele que era impossível. E... não tem como eu me emocionar. Não me emocionar, né? Falando nisso. Mas eu tento sempre levar isso, né? Que nada é impossível, nada. Tudo que a gente quiser, que a gente tiver vontade, que a gente se esforçar, a gente consegue. E a gente tem Deus do nosso lado. Quando eu não sabia disso, na verdade eu sempre soube, mas eu não entendia, né? O que era isso. Eu já pensava assim, tipo, nada é impossível. Ai, falou que não dá, mas se a gente fizer desse jeito, se a gente fizer isso. Então, tinha amigas minhas, tem uma amiga minha que ela até falava, quando eu resolvia que eu ia fazer alguma coisa, ela falava, já sei, eu vou chegar amanhã, vou te ligar, a gente vai me mandar foto que tá pronto, já achou, já ligou pro lugar que faz, já descobriu como faz, se você não sabe. Então eu sempre fui muito assim, né? Meu pai sempre foi muito assim. Então, tudo ele queria saber na hora, tudo ele queria saber os detalhes. A gente mora aqui na casa, né, hoje em dia no sítio, que é dos meus pais, mas era a maior paixão da vida deles, né, que eles construíram. Nossa, Joyce, porque eu tô chorando. Que eles construíram com muito carinho, com muito amor, tudo aqui, né? Joyce. Então, pra ele era tudo muito... Ele queria ver tudo, ele queria participar de tudo, sabe? Então... E a gente até dava risada, porque, tipo... Toda hora ele me ligava no FaceTime. Ai, como tá pondo o piso? Deixa eu ver o rejunte, deixa eu ver não sei o quê. Aí começou a instalar um monte de câmera pra conseguir ver tudo por lá, porque ele sempre tava presente, mesmo não estando aqui, sabe? Então... Isso... Eu não queria chorar. É uma coisa que eu aprendi muito com ele, mas que sempre foi de mim. Eu sempre fui assim. Então, e eu levo muito isso pro meu relacionamento com Deus, né? Eu coloquei esse nome porque 40 anos em 40 dias. Que eu penso que foi o tempo que eu fiquei longe, que eu não busquei, que eu não tive esse lugar de intimidade com Deus, né? Eu vou fazer 42 esse mês, inclusive. E há 2 anos aconteceu, né, um furacão na minha vida. Mudou tudo. E a partir desse momento, que é o momento que realmente a gente procura Deus, que é quando alguma coisa dá errado, ou quando tem alguma doença na família, ou quando você precisa pedir por um milagre, né? Que foi nesse momento que
que teve a minha busca, né, com Deus. Eu vou algum dia desses falar sobre isso, assim, sobre como foi cada processo. Meu marido ficar na UTI internado, 1 ano depois meu pai, na mesma época, sabe? Aconteceu a mesma coisa, e eu vejo como Deus já estava sempre me preparando e sempre estava do meu lado, só que eu não conseguia enxergar. Ele dava sinais e eu via, nossa, coincidência, sabe? Não, mas sempre foi Deus e ele sempre estava do meu lado. Por isso que eu falei ontem, tipo, ele me esperou por 40 anos, sabe? Por isso que eu tenho tanta pressa, eu falo quanto tempo que eu perdi, sabe? Então eu quero tudo que eu puder recuperar, sabe? Do tempo perdido. Porque às vezes a gente espera tanta coisa, a gente fala, ai, um dia eu preciso fazer isso, eu preciso perdoar tal pessoa, eu preciso falar que eu amo. Graças a Deus eu sempre fui muito assim com os meus pais, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com a minha família. Eu sempre fui muito de falar as coisas que eu amo, que eu amava, elogiar. E eu acho isso tão importante porque eu vejo que hoje em dia o mundo precisa tanto disso. É difícil as pessoas que elogiam, sabe? Gratuitamente, assim, sem esperar nada em troca. Eu tava falando com a minha irmã esses dias, com a Bruna, que como nos Estados Unidos, como eles moram lá, às vezes eu ia pra lá, eles elogiam qualquer coisa. Você tá no mercado, várias vezes, tipo, mesmo eu não entendendo, eu via que a moça parava pra mim e só falava: nossa, como você é bonita, ou de repente, que bolsa bonita, que tênis bonito. Paravam já direto, que tatuagem legal. E minha irmã comprou um carro super legal lá, sabe? Um Corvette, ela e o marido. E ela falou assim que, tipo, é muito legal no trânsito. Aí parou um carro do lado com 2 caras, pediu pra ele abaixar o vidro. Ficava, meu Deus, que carro legal, todo empolgado, todo feliz, sabe? Pelas coisas que os outros conquistaram. Não é um olhar de inveja. Eu sei que muita gente que tem inveja, mas eu vejo que é isso, né? Que diferença você pode fazer na vida de uma pessoa se você parar por um segundo e elogiar. Eu tipo, penso nisso. Muitas vezes eu acho bonito alguma coisa e eu não falo. Por que eu não falo? Porque, não sei, pra que guardar pra mim se é uma coisa boa, que pode melhorar muito a vida da pessoa? Então eu me policio, eu vejo, né, as situações que acontecem, que eu falo, que diferença fez essa pessoa, tipo, o elogio dessa pessoa, sabe? E é isso, tipo, eu paro pra pensar em algumas coisas que tô falando tanto assunto ao mesmo tempo, mas que eu sou meio assim, eu quero falar tudo de uma vez. E eu fico até pensando se vai ter assunto pra mim falar de 40 dias, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar várias coisas pra mim falar. Que essa questão da intimidade, eu vejo que quanto mais eu busco, quanto mais eu quero, quanto mais eu vejo vídeo, vejo pregação, abro a Bíblia, eu vejo que Deus sempre esteve lá e eu que nunca procurei, sabe? E ele sempre quis falar comigo. Depois eu paro pra pensar, nossa, naquele momento da minha vida, não foi o meu pensamento meu, foi com certeza Deus, sabe? Porque mudou tudo a história, mudou tudo, sabe? Então eu começo a enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes. Porque é isso, né? Eu acho que só depende da nossa vontade. O quanto de intimidade a gente vai ter, porque ele sempre esteve lá. Eu ouvi uma história, alguma dessas pregações que eu tava vendo, que é o mundo que a gente vive hoje em dia. Que, por exemplo, eu tava numa sala de aula e uma professora tava dando aula, né? E
quanto mais as pessoas da sala de aula faziam barulho, faziam bagunça, mais baixo a professora falava. E daí, o que aconteceu? Quem queria realmente ouvir o que ela falava, o que fez? Chegou perto dela. E ela ficou falando baixinho para quem queria ouvir as palavras dela. Aconteceu um caos agora. Estava gravando aqui dentro, então, lagarto, eu dei o maior grito. Aí eu saí do Instagram, mas eu não sei se filmou. Se filmou, eu vou tentar colocar depois, no finalzinho. Pode ter sempre os erros de gravação, porque pelo visto sempre vai ter alguma coisinha. Então, eu tava falando da professora. Que é muito como o nosso mundo aqui fora, né? Quanto mais barulho tem em volta, quanto mais coisas tem pra te distrair, o que você precisa fazer se você quiser ouvir mesmo a voz de Deus e a palavra de Deus? Fazer essa referência à professora. É chegar mais perto. Ir perto, ter mais intimidade, procurar ouvir, buscar. Porque o primeiro passo depende de você. Você pode ficar junto com barulho, fazendo a farra, na classe, né, no caso, falando, conversando, mas se você estiver interessado mesmo no que Deus está te falando, você tem que chegar perto. E é muito, muito real, e eu vejo muito isso pra minha vida. Quando eu nem entendi, assim, eu nem entendia que Deus podia falar com a gente. Eu via as pessoas falando, mas eu falava com o Espírito Santo, que nunca vai acontecer comigo. E eu vejo que foi nos momentos que eu mais busquei que eu comecei a ouvir, mesmo não entendendo ainda. Eu sonhei, eu acordei ouvindo isso. E uma amiga minha, que nem é minha amiga, outro dia eu vou contar a história dela também. Eu não conheço ela pessoalmente, hoje em dia óbvio que ela é minha amiga, mas eu não conheço ela pessoalmente. Só que ela sempre falava, Mari, quanto mais você buscar a palavra de Deus, mais Deus vai te usar. Lá que você vai achar todo o entendimento, tudo que você precisa, é lá que você vai ver que conforme você for lendo a palavra de Deus, conforme você for tendo intimidade com Ele, Ele vai te mostrando, Ele vai te respondendo, Ele vai falando com você. Então, eu vi uma outra analogia hoje, esses dias, nessa semana, né? Porque, como eu falei que eu sou imperativa, eu já, em pouco tempo, assim, na verdade que eu comecei mesmo o relacionamento, que eu vou falar que eu comprei minha Bíblia, foi desde abril, faz pouco tempo. E que eu comecei a buscar, que eu me sinto assim, e não é uma coisa, já meu marido fala, nossa, como você mudou, você é outra pessoa. Mas eu não tenho como explicar, não tenho como ser a mesma pessoa depois das experiências que eu tive. Eu não consigo, é uma coisa, maior que eu, é uma sede de querer aprender e de descobrir, de saber como aconteceu, eu vejo a pessoa falando, porque Deus me falou, Deus me mostrou, eu falo, eu também quero que isso aconteça comigo, mas a todo momento eu me policio muito para não querer que aconteça comigo, pra todo mundo falar, nossa, olha, ela foi escolhida, ela... Não, mas eu quero, o que eu mais peço é pra ter essa intimidade, pra que Deus possa fazer a obra dele através de mim, porque eu percebo muito isso, que as pessoas que Deus usa são as que têm intimidade com Ele, que estão conectadas com Ele. Então, às vezes uma pessoa que nem se conhece, eu já vi histórias assim, Deus me pediu pra fazer isso, aí você chega, levar um tênis a mais, vi uma menina falando. Aí ela chegou num lugar, tinha uma menina que tava pintando tênis, e que daí, como ela tinha levado um a mais, ela deixou o dela pra pintar, e a menina ficou conversando com ela, e ela falou um pouco da palavra de Deus. Então, são coisas que a gente não entende. Que eu até ouvi uma frase, não precisa fazer sentido para obedecer, porque eu anoto tudo. Tudo que eu sonho, que Deus me fala, tem muita coisa que eu não entendo. A maioria eu não entendo na hora, mas eu pesquiso, eu fico procurando. Pra mim, isso é uma coisa muito que eu gosto. Parece um caça-tesouro. Então eu fico procurando, e eu quero saber, e eu pesquiso, e eu falo para as outras pessoas, e eu falo, o que é isso, porque eu ouvi isso, porque, né? Eu até falo demais, né?
Porque tem muita gente que eu já ouvi falar, né? Deus falou pra você. Ninguém precisa acreditar, ninguém precisa entender. Se ele quisesse que a outra pessoa entendesse ou desvendasse, ele falava pra ela. Lógico que eu tenho uns amigos meus, né, que me ajudam a tentar chegar, mas eu sei que quem tem que chegar sou eu. Que esse enigma é meu, né? E daí uma coisa curiosa é que eu comecei a ver na Bíblia que todos os sonhos, Deus fala muito em enigmas, né? Em parábolas e... Não é Deus falar... Às vezes, né, o Espírito Santo fala, faz isso, faz aquilo. Mas tem coisas que Deus revela pra gente que eu vejo que você só vai entender depois. E eu fico muito empolgada quando acontece alguma coisa e daí eu falo, meu Deus, aquilo que eu anotei é isso que aconteceu agora. Depois eu vou tentar falar sobre cada coisa, porque é a parte que mais me empolga, que me entusiasma. E eu acho que é isso, né? Quando você faz faculdade, quando você vai em algum lugar estudar alguma coisa, tem que ser uma coisa que você goste, que te dá prazer, que você se interesse pelo assunto, né? Então, eu fico fascinada por isso. Eu fico pesquisando testemunhos. Acho que eu já ouvi testemunho de tudo que a pessoa... Tipo, eu fico pesquisando pra saber como que é de cada pessoa. E eu quero isso não aconteceu comigo. Não que eu fico comparando, mas... Eu quero muito que tudo aconteça, eu quero rápido. E eu sei que não é assim. Eu tô aprendendo, né? A ter calma. Eu senti Deus falando pra mim, calma, tudo vai acontecer no tempo certo. Quando for pra acontecer, vai acontecer. E na hora eu vou saber que aquilo tem a ver, tá ligado a isso, sabe? E isso, eu não tenho como, assim, é só com intimidade. E daí o que eu falei de vergonha, né? Até fiquei pensando, não é que eu tenho vergonha de falar a palavra de Deus, de falar... Eu tenho vergonha de falar coisas erradas sobre a Bíblia, porque eu não tenho tanto entendimento. Eu sei que falta muito ainda pra mim ter o entendimento que eu vou ensinar alguém sobre alguma coisa. Mas eu falo vergonha porque eu falo assim, não assim, quem sou eu, mas tipo, eu não sei todas essas histórias pra ficar... Gostaria muito de saber, e eu sei que logo eu vou saber todas, não todas, mas o quanto eu conseguir, porque eu busco, isso é uma coisa minha. Eu tenho vontade. Que eu acho que partindo da vontade, da fé, né? Eu peço sempre pra Deus. Porque eu até li num livro que eu gostei muito, chama O Vinho Novo é Melhor. Depois outro dia eu falo sobre ele, tem vários assuntos pra falar. Que ele fala assim que... Nossa, agora já me perdi. Que quanto mais a gente acredita, quanto mais fé a gente tem, a gente não tem dúvida de que vai acontecer, que Deus pode fazer tudo. E quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele recebeu o dom da fé, que é uma coisa que eu peço para Deus todos os dias, para que eu sempre tenha fé, que as coisas, para minha fé ser cada vez maior, porque é isso, eu tenho que acreditar, porque Deus pode fazer tudo, até o impossível. A gente já viu tantas coisas, até na Bíblia ele fala em alguma parte, e aqueles que creem em mim farão coisas até maiores que eu. Porque você pensa, ele teve 33 anos que ele estava na Terra, né? Ele continua fazendo lá do céu. Mas a gente tem a vida inteira pra fazer. Por isso que eu me sinto que eu tenho pressa. Porque eu falo, comecei com 40 anos. E eu quero correr atrás, entendeu? Mas esse é o meu jeito de... Que até é demais às vezes, né? Até tem que às vezes falar, para... Não precisa ser tudo assim, você tem que esperar, não é no seu tempo. Mas eu também tô aprendendo muito com isso, com esse relacionamento. E outra analogia, né, que eu via o menino falando, algum pregador, é que eu vejo tanta coisa que eu nem lembro, mas que quando você vai no hospital e você é prioridade, idosos, gestantes, você passa na frente das pessoas. Mas se chegar uma urgência, uma pessoa baleada, uma pessoa em estado gravíssimo, ela passa na frente de todo mundo.
Então, é o que ele tava falando. Deus, ele tem que ser uma urgência na sua vida. E eu achei muito profundo porque eu me identifiquei. Porque eu tenho urgência, sabe? Eu quero pra ontem. Eu sei que não é no meu tempo. Eu sei que tudo tem o tempo de Deus, né? Que tipo, de um dia pro outro eu vou saber tudo. Mas eu também sei que quanto mais eu buscar e quanto mais eu for atrás, mais eu vou ter esse relacionamento com ele, né? Vou falar uma última coisa, meu vídeo vai ficar muito longo hoje. De outra menina que eu vi pregando, que eu achei tão lindo que ela falou, porque ela fez a comparação com um casamento. Imagina, você tá indo pro altar, você tá indo num casamento, no seu casamento, você é a noiva, e você chega lá no altar e você percebe que você não conhece seu noivo, você não tem intimidade com ele. Imagina como seria. Que é isso, é uma analogia com a gente, quando a gente for pro céu. Quanto mais intimidade a gente tiver, imagina a gente não conhecer a pessoa. E Deus tá lá disponível o tempo todo pra gente, ele deixou um manual. Outra pessoa que eu ouvi falando. Ele deixou um manual pra gente. Como pode eu ter demorado 40 anos pra ter aberto esse manual? Quando eu tava com os problemas da minha vida, quando eu tava chorando, quando eu passei por tanta coisa. Eu tenho um manual da vida, de tudo, de todos os ensinamentos que fala comigo. Como que eu não busquei? É isso que eu não me conformo, tipo, eu fico falando, gente, mas eu sei que dá tempo. Mas, mesmo sabendo que dá tempo, eu não sei o dia de amanhã. Então, por isso que eu quero tudo urgente. É um pouquinho disso, eu falei muito hoje, mas vou preparar melhor as coisas que eu vou falar nos outros dias. Mas tô gostando muito de fazer esses vídeos, tá me fazendo aprender a ter mais intimidade, a ver as coisas que eu aprendi, porque às vezes a gente acha que não é muita coisa, mas quando a gente para pra ver, são coisas que eu até hoje nem tinha noção que existia, entendeu? Então, Deus é maravilhoso e o quanto antes a gente puder buscar, o quanto antes a gente conseguir colocar ele não como prioridade, mas como urgência, a nossa vida vai mudar totalmente. Eu não tenho dúvida que muda. Porque eu sou, tipo, a prova viva de que muda. Não é que tudo vai ser perfeito. Mas mesmo nas coisas imperfeitas, a gente vai ver a mão de Deus. E isso é muito emocionante. E eu quero que todo mundo sinta isso, sabe? Então, é isso. Meu vídeo de hoje é esse. E amanhã vamos ao terceiro. Obrigada. Beijos.